Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele comeu, ele tomou e comeu diante deles. E depois disse-lhes: são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Amém. Podem sentar um pouquinho. Algumas considerações rápidas sobre a palavra de Deus. Nós observamos ontem na primeira leitura a cura daquele homem paralítico na porta do templo. E Pedro e João disseram para ele: ouro e prata nós não temos, mas tudo que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É o anúncio, é tudo que a igreja tem para oferecer. No texto que nós hoje ouvimos, Pedro diz às autoridades judaicas que eles foram responsáveis pela morte de Jesus. E esta afirmação é uma afirmação que vai trazer para eles perseguições. E vão usar como desculpa, como motivo para a perseguição, a cura do paralítico. Mas isso vai render a eles grandes perseguições, tribulações terríveis. E na força do ressuscitado, todos eles vencerão todas as tribulações. E quanto mais forem perseguidos, com mais insistência, com mais perseverança, com mais coragem, eles irão anunciar o nome de Jesus. Isso é para nós uma grande lição. A gente vai observar isso de forma mais aprofundada durante todo este tempo de Páscoa que nós estaremos vivendo. O Salmo tem uma pergunta: Senhor, quem é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho?
O próprio salmista responde: um pouco abaixo de Deus os fizestes coroando de glória e esplendor. Vós lhes deste poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhes pusestes. Quem é o homem para dele os lembrardes e o tratardes com tanto carinho? O homem foi criado, é criatura de Deus e foi criado para Deus. Como disse o texto de João, né? Falando da paixão de Jesus. De Deus nós viemos e para Deus nós voltaremos. Por isso o processo de configuração que nós temos que ter com Jesus. E no Evangelho, uma realidade, um comentário simples que eu gosto sempre de pensar nesse texto do Evangelho é que a presença de Jesus, ela é experimentada na comunidade. Quando a comunidade está rompida ou quando a comunidade está dispersa, não consegue perceber a presença do ressuscitado. A comunidade só pode ver o ressuscitado se estiver unida entre si. E a unidade da comunidade é também um sinal do ressuscitado. E é neste sentido que nós iremos contemplar nesses dias a presença do ressuscitado. Prefácio número 4 da Páscoa diz assim: a restauração do universo pelo mistério pascal. O universo todo é restaurado pela ressurreição de Jesus. É estupenda esta expressão. Diz assim: vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação. Porque notem que todas as pessoas, quando passam pela morte, como consequência desta morte, pouco tempo depois, o corpo da pessoa começa a se decompor, a se desfazer. Claro, eu estou usando decompor e desfazer, mas você sabe exatamente o que isso significa. Quando nós contemplamos isso em Jesus, Jesus não sofreu esta realidade. Ele não sofreu a corrupção do pecado. Existem dois somente que passaram por esta graça, de não ter o seu corpo decomposto, que é Jesus nosso Senhor, Deus e homem verdadeiro, e a Virgem Maria, a mãe dele. Todos os outros passaram pelo processo de decomposição e também de corrupção por causa do pecado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação. A nova criação, agora a partir do ressuscitado, não mais a partir da palavra. Deus criou o homem e criou todas as coisas a partir da palavra. Agora não, agora é a partir do ressuscitado, a nova criação de Deus, em Jesus ressuscitado. Destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Desconcertante esta frase, destruindo a morte. Ele destruiu a morte, e destruiu a morte com a morte dele, para nos dar vida e vida em plenitude. Como diz o capítulo 10º, versículo 9 do Evangelho de João. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Então, na ressurreição de Jesus, nós temos esta vida, a vida em plenitude que Ele prometeu, nós adquirimos
por conta da sua ressurreição. Então, vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação. E, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Então, sejamos, de novo digo, fecundados pela certeza da vida de Deus manifestada na ressurreição de Jesus. E assim, tornemos discípulos verdadeiros e autênticos de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.